Hello and welcome to Hypia Interviews with Hyperpolyglots. Today's interview is going to be in Portuguese, and I have the pleasure of having Hitson Guimarães with me. Well, welcome, Hitson. Obrigado. Como vai? Tudo bem? E aí? Tudo bem, Osmar, e você? Tudo tranquilo? Tranquilo. Eu quero te perguntar antes, quantos idiomas você fala oficialmente e o que está aprendendo agora? Eu gosto de brincar que tem a conta oficial e tem a conta do Matias. O Matias, o nosso diretor, ele aumenta a minha conta sem eu saber, ele descobre que eu já sei falar algum idioma antes de eu me dar conta. So he realizes I can speak a language before I even know it myself. E é engraçado, pelas contas, eles são 18. Ótimo. E quais são? Então, português, minha língua materna, o inglês proficiente, e também o francês, o papiamento, são proficientes, o espanhol, o italiano, o norueguês avançados, o alemão também assim, quase avançado, e intermediário conversacional, eu diria o russo, mandarim, georgiano, na verdade eu falo georgiano até melhor do que russo e mandarim. Estoniano, e lá pelo A2 eu tenho o grego moderno, o indonésio, o hebraico e o guarani. E também o esperanto, que eu não tenho o hábito de falar, mas eu colocaria no B1, quem sabe. É fantástico, porque a lista é muito diversa. Não são todas de uma família como indo-europeu, por exemplo. Mandarim é totalmente diferente. Então, você tem uma diversidade que é interessante. Por que você escolheu estes idiomas? Sobretudo os idiomas que são bastante raros, georgiano, estoniano. Por quê? Então, a diversidade sempre foi meu foco, porque eu queria conhecer culturas diferentes. Por mais que todo idioma novo seja enriquecedor, mas, por exemplo, a gente tem uma afinidade com a cultura da Itália. Então, realmente quis aprender italiano. Mas quando você vai para a China, quando você vai para a Indonésia, assim, eu tenho muito mais coisa para aprender porque é mais diferente do que a minha cultura. Eu quero sempre, na verdade, buscar esse equilíbrio. Eu não deixo de estudar os idiomas românicos e germânicos. Então, agora mesmo eu estou estudando sueco, africâner, o romeno, o catalão. Estou começando a falar, espero aumentar a minha lista em breve, né? Mas eu quero sempre alternar. O meu objetivo sempre foi aprender mais, enriquecer o meu universo cultural. Então, eu sei que tem poliglotas que gostam de ficar numa família específica, mas eu gosto de fazer as duas coisas. Eu gosto também de aprender línguas que vão realmente me dar uma visão de mundo diferenciada. Fantástico. Então, você gostaria também de viajar nestes países ou já viajou? Como é a sua conexão com estes idiomas que são mais exóticas, digamos? Tenho muita vontade de viajar. Na verdade, como a viagem internacional a gente programa com antecedência, então eu até hoje só viajei para países que eu falo o idioma. Eu estive 2 vezes na Europa, na Alemanha, Itália, França, Espanha e Áustria. E eu viajei para as ilhas do Caribe, as ilhas ABC, que são as colônias holandesas que falam papiamento, os departamentos de ultramar holandês, a gente pode falar assim. E quando eu resolvi que eu ia viajar para lá, eu comecei a estudar o papiamento. E como é um idioma próximo, eu aprendi em poucos meses a me comunicar, a ler. E hoje, assim, qualquer um desses idiomas que eu tenho de A2 para cima, se eu fosse viajar em questão de 6 meses, eu daria o máximo, eu procuraria me aperfeiçoar exatamente para chegar lá e conseguir me comunicar. E não que eu não tenha interesse de visitar outros países, mas eu dou preferência para aqueles que eu falo o idioma. Por exemplo, eu tenho muita vontade de visitar agora a Grécia. Eu gosto muito do país, né? Não só a parte antiga, mas o país atual também. E a Noruega, o norueguês é meu idioma preferido.
Qual é a sua profissão? O que você faz como emprego, trabalho? E você tem uma conexão entre os idiomas que você conhece e o trabalho? Tem uma utilidade na sua vida ou só é por paixão? Durante muito tempo foi só sobre paixão, mas eu conseguindo me organizar e ter uma atividade em tempo parcial, eu comecei a usar esses idiomas também. Então, eu dou aulas particulares há 10 anos, que é mais exatamente por gostar, por querer praticar, e há pouco eu comecei a ser tradutor também. E o meu objetivo como tradutor, que é uma profissão que eu estou achando muito interessante, porque tem uma comunidade de pessoas que se ajudam, assim como a comunidade de poliglotas e hiperpoliglotas, e eu quero fazer traduções diretas para o português. Eu não quero que aquele autor russo seja traduzido primeiro para o inglês e depois para o português. Eu não quero que o livro, sei lá, da Noruega seja traduzido primeiro para o inglês ou alemão e depois para o português. Eu quero traduzir a literatura georgiana, que é muito rica. É uma questão até de tempo de eu conseguir me dedicar para poder chegar nesse objetivo também. Uhum, uhum. E na profissão de traduções, como é o que você faz? Quem são os clientes? Como é o trabalho? Os dinâmicos da sua profissão? Então, existem vários tipos de áreas da tradução, mas as principais são tradução técnica, seria um contrato, um manual de uma empresa, eles querem localizar para o Brasil, por exemplo. Então, é uma tradução mais, assim, exata, digamos. As palavras têm um valor mais fixo. Uhum. Temos a tradução literária, seria um romance, ficção, então, livros de estudos. E temos também a tradução audiovisual, que é, inclusive, um mercado mais rico, que é onde eu acho que eu posso fazer a diferença, que é traduzir para dublagem ou traduzir para legendagem a séries de outros países que são transmitidas no serviço de streaming. Uhum, entendido. E qual foi a tradução mais difícil que você fez na sua vida? Qual idioma, qual é o problema, a matéria que você fez? Com certeza, áreas que eu não tenho muita afinidade, por exemplo, direito ou a medicina. Então, são áreas que exigem um conhecimento também do assunto, não só do idioma. Então, até as comédias costumam ficar com tradutores mais experientes. E tem muitos tradutores em Brasil que têm os mesmos objetivos. Como é a comunidade da gente que faz a mesma coisa de tradução no Brasil? Então, tem alguns tradutores de idiomas raros, que a gente chama, porque os brasileiros têm muito interesse na cultura do estrangeiro em geral. E geralmente é um interesse que tem muito a ver com o interesse do poliglota, porque a gente costuma ser autodidata. A gente não tem uma educação que prepara tanto para a vida. Então, quando você gosta de uma cultura, quando você gosta de um assunto, você tem que buscar por si próprio mesmo. Você tem que correr atrás, como a gente fala. Então, eu já encontrei muitos tradutores que, muitas vezes, não que sejam poliglotas, mas tem um país pelos quais são apaixonados, então eles estudam a cultura e percebem que podem ou dar aulas ou que podem também traduzir. Então, eu conheço tradutor de finlandês, de norueguês, de sueco, de russo. São pessoas que, daqui do Brasil mesmo, se interessaram e buscaram aprender sobre o país, até chegar num ponto que se tornaram profissionais. Entendido. Uma coisa que eu notei em Haipia, na Associação de Hiperpoliglotas, é que temos uma representação muito grande da América Latina. Uma coisa que é normal no YouTube ou outros canais e notar que a maioria da gente que fala de multiculturalismo ou hiperpoliglotismo são gringos, são europeus. E você tem um tipo de monopolização geográfica, mas uma contranarrativa de Haipia é que a diversidade de hiperpolíglotas internacionalmente é muito mais diversa
temos gente da Ásia, da África, da América Latina. Isso é um ponto que é sutil, mas importante para propagar que o multiculturalismo é uma coisa encontrada em todas partes do mundo. Temos vários brasileiros, você, outros, gente da Argentina, do México. É uma coisa que temos que propagar mais. A gente sabe que temos uma coleção mais ampla, não? Com toda certeza. Então, por isso que é importante o trabalho de prospecção que vocês fazem na Hype, né? Que é buscar o poliglota fora dos caminhos óbvios. Porque o poliglota europeu, ele já tem muita visibilidade na internet. Ele circula nessa esfera de língua inglesa, em que, principalmente nos Estados Unidos e Inglaterra, que o poliglotismo é visto como uma coisa antinatural até. E o normal para eles é ser monoglota. Então, os poliglotas que circulam na Europa, que é um continente que favorece esse multilinguismo, ele já tem essa projeção na esfera europeia, na esfera do mundo em inglês. E na IPEA, não, a gente vê vocês buscando poliglotas em todos os cantos do mundo, fora desse mainstream poliglota, digamos, se é que tem um mainstream. Mas, assim, pessoas que não têm essa projeção virtual ainda, não participam de congressos, mas que estão lá nos seus territórios, tomando conhecimento do mundo poliglota, aprendendo seus idiomas. Então, isso é muito importante. Com certeza. E como é a sua experiência com Hypea? Porque cada pessoa tem uma experiência diferente. Umas pessoas são mais sociais, outros têm uma mentalidade mais profissional, outros só por prazer. Como é a sua experiência com a associação em geral? A minha experiência com a associação é principalmente conhecer e conectar pessoas de interesses comuns. Porque eu sempre fui de realmente querer diversidade nos meus estudos. E existem comunidades de estudos de idiomas, existem muitos fóruns, mas a gente nota até um certo preconceito com quem estuda vários idiomas, como se a pessoa não fosse focada, como se a pessoa não fosse capaz de trazer um conhecimento de valor, porque não está, teoricamente, se especializando. E eu sempre busquei contornar isso, mostrar, olha, eu posso escolher, claro, não todos os idiomas, mas alguns para me profissionalizar, mas eu não posso deixar de acessar culturas, de aprender idiomas que eu gosto só por causa do julgamento de pessoas que acham isso errado. Então, quando eu encontrei a IPEA, eu me senti confortável, me senti acolhido, exatamente para poder não ter que ficar dando explicações por que você está estudando esse idioma e não aquele outro, porque você está perdendo seu tempo, entendeu? Isso mais que a gente esteja acostumado como poliglota, mas em alguns ambientes é cansativo. Então é bom estar num ambiente que a gente não precisa se justificar ou gostar de idiomas. Questão de metodologia. Você aprende idiomas que são muito diversas. Umas são mais perto de português, mas outros não. Então, por exemplo, um idioma como o chinês, o mandarim chinês, como é que você aprende? Eu sempre busco todos os aspectos. Eu costumo deixar a fala para mais tarde, mas eu busco a fala, sim. Eu gosto, no começo, de aprender o básico da gramática e aí começar a aprender o vocabulário essencial também. E quando eu vejo que eu já completei meu primeiro livro de estudos, eu começo a assistir séries, a ler livros. Eu gosto muito de audiolivros. E a gramática a gente sempre volta quando sente que é necessário. Então, eu começo com o básico da gramática para entender como o idioma funciona e vou preenchendo com vocabulário e convivência da língua. Depois, em um determinado momento, eu noto, eu preciso de dar uma revisada na gramática agora, para eu avançar. E a partir daí, também é quando eu começo a querer falar mais. No A2, B1, eu começo a procurar me expressar mais. Mas eu sempre tento balancear isso porque esse estágio de eu posso funcionar como turista, esse é um estágio
relativamente fácil. O desafio depois é conseguir realmente se comunicar como intermediário e avançado. Então, eu não fico insistindo tanto em falar sem ter a bagagem cultural e vocabulário. Eu não fico me forçando. Eu deixo as coisas virem naturalmente. Quando eu sentir que eu tenho tanto vivência naquele assunto, eu vou começar a falar daquele assunto. Então, eu não me forço a falar. Uhum, entendido. E, tem como dois aspectos, ou duas maneiras. Uma é a maneira introvertida, outra extrovertida. Muita gente prefere uma imersão na cultura, encontrar a gente. A outra é introvertida, mais reflexão, pensar dos dinâmicos do idioma. Eu acho que eu também, somos gente mais introvertida na metodologia, pensar no idioma, como funciona, depois a aplicação, mais tranquilo. Antes é um conhecimento mais ao interior, não é? Sim, mas o engraçado é que eu já mudei também. Eu já fui no começo de me interessar muito pela forma do idioma, pelas curiosidades. Então, assim, eu explorei um pouco de cada idioma para saber como cada aspecto gramatical funciona diferente. Ah, essa língua é sujeito, verbo, objeto, essa outra é sujeito, objeto, verbo, essa é verbo, sujeito, objeto. Ah, essa língua usa posposições e não preposições. Ah, aqui tem aspecto. Então, depois desse primeiro, digamos, buffet linguístico, aí eu fui escolher cultura. Então, para eu começar uma nova língua, realmente passou a ter necessidade de uma conexão cultural. Eu tinha que ter interesses genuínos pela cultura, porque só o aspecto linguístico não me interessava mais. Então, hoje eu tento me forçar a ser também um pouco mais extrovertido, a falar um pouco mais também, para me conectar com os falantes da língua. Eu apenas deixo cada coisa a seu tempo, né? Entendido. E você cobre muitas famílias de idiomas, não é? Então, por exemplo, indo-europeu é já, claro, é idioma materno, língua materna, mas estoniano é conectado com finno-ugric. É uma família diferente, totalmente. Os dinâmicos são diferentes. Depois você tem indonesiano, você está aprendendo. Isso é de Austronesian, é totalmente diferente. Depois, mandarim, sino-tibetano, é completamente diferente. Então, por exemplo, como é que funciona, na sua perspectiva, estoniano? Como é que funciona? Quais são as diferenças? Então, engraçado, o estoniano eu comecei 3 anos depois do georgiano. Então, assim, as famílias são classificadas por questão de origem, linguística, cultural, social também, genética, às vezes. Mas, mesmo famílias diferentes têm aspectos em comum. Então, quando eu cheguei no estoniano, eu já estava acostumado com as posposições. Porque no georgiano tem posposições. Eu já estava acostumado com alguns tempos verbais, por exemplo, que são narrativos. Se você ouviu falar e não presenciou exatamente, você usa um tempo diferente. Isso tem no georgiano também. E a ordem das frases é parecida com o georgiano, mas por quê? Por causa da influência do alemão no estoniano. Então, o estoniano pegou muito da ordem do alemão. Então, assim, eu pego elementos de línguas que eu já aprendi, mesmo que não sejam a causa dessas semelhanças, não seja genética, não seja de família, mas eu pego o que puder me ajudar para poder entender um novo idioma, eu vou buscar nos outros que eu já sei. E no estoniano isso ficou muito claro, porque eu tive mais facilidade com o funcionamento principalmente da sintaxe, da ordem das frases, porque eu já tinha essa bagagem do georgiano e do alemão, que são os que fogem mais da ordem padrão nossa, sujeito, verbo, objeto. Entendido. Mas, por exemplo, para ter uma conexão com uma família nova,
você precisa uma fase de dificuldade. Então, por exemplo, estoniano é mais fácil porque você conhece georgiano, mas para conhecer georgiano foi um pouco mais difícil, não é? Com certeza, tem que acostumar. E, por exemplo, na questão de vocabulário, o estoniano foi o primeiro da família. Então, para mim é tudo novo. Apesar de ter alguma palavra do alemão, do sueco, por causa de questão histórica, mas eu pesquisei o finlandês hoje já me parece mais fácil, porque eu tenho o estoniano. Mas, por exemplo, como é mais difícil, por exemplo, indonesiano ou mandarim, não tem uma conexão mais difícil, não é? Então, Indonésia é bem mais fácil. Dizem que entre os livre-poliglotas que é uma das línguas indo-europeias mais fáceis. Mas eu não achei muito fácil. Eu não achei super fácil. Eu achei o seguinte: a gramática é mais simplificada no começo, mas a morfologia é complexa com tantos afixos, né, prefixos, sufixos. Se você quiser falar uma língua mais formal, você precisa conhecer muito isso. E a questão da sintaxe, o mandarim me ajudou muito. Porque eu tive dificuldade com o mandarim, com a frase do mandarim, mas eu cheguei no Indonésia, eu já tinha conhecimento de classificadores, eu já tinha conhecimento de como eram formados os interrogativos que iam para o final da frase. Então, muito de como o mandarim estruturou sua frase me ajudou com o indonésio. Entendido. E você já tem uma coleção bastante ampla de idiomas, conhecer níveis diferentes. O que você gostaria de aprender no futuro e como você o faria? Eu tenho uma lista já de quais eu quero aprender. E sempre que surge a oportunidade, eu começo uma nova. Agora, no momento que eu estou nessa pandemia, que eu estou ficando em casa, com outras atividades, eu não estou conseguindo estudar normalmente, mas na minha rotina eu costumo acrescentar um idioma novo por ano. Uau, ambicioso. Então, e tem que ser que eu não de uma família nova também. Não basta só da mesma família. Então, o próximo na minha lista é o turco. Assim que possível, eu vou começar a aprender. Eu estou aprendendo algumas palavras, o básico da gramática por aplicativos, mas não estou estudando rigidamente. Não estou estudando formalmente, digamos, com livros. Assim, não estou estudando assim. Estou só aprendendo poucas coisas. Não estou dando uma sequência. Mas o próximo é o turco. Em seguida, um idioma africano totalmente, que provavelmente vai ser o Swahili, ou o Yorubá, porque tem uma conexão muito forte com o Brasil. Sim, certo. E depois, aí sim, eu vou tentar também trazer o que a gente chama de low-hanging fruits, né? São os idiomas mais acessíveis. Por quê? Porque eles vão me permitir uma conexão cultural mais rápida. Por exemplo, o sueco. E o sueco me ensina a importância de estudar um idioma, porque eu estudo norueguês há 8 anos, mas eu não estudo sueco. Então, eu sei muito da cultura da Noruega e não sei nada da Suécia. E não dá para fazer. Eu vou estudar Introdução à Cultura Sueca, Swedish Culture 101. Não, eu estudo através do idioma. Então, o idioma é a porta de entrada para a cultura. Aí, quando eu começo a ler, eu vou ler livros do país e assistir filmes e séries, então eu vou me imergir na cultura do país. Então, por isso que eu pretendo, como eu citei, passar para o sueco, o africâner, o catalão e o romeno. Então, seriam os próximos, depois do turco, né? Só que a curva de aprendizado desses é bem mais suave do que a do turco, que vai ser um idioma novo, totalmente novo. Ótimo, fantástico, ambicioso, mas você vai poder fazer tudo. E a coisa que é interessante nesse assunto é que você vai aprender um idioma totalmente diferente, mas depois você vai poder fazer conexões com outros idiomas parecidos. Então, por exemplo, você aprende turco, depois farsi, a persa é mais fácil também, o urdu.
Tá na minha lista. Vocabulário, gramática não tanto, mas os outros aspectos ajudam. Yoruba também, depois, outros idiomas da região são muito mais fáceis. Então, o primeiro ponto é difícil, mas depois é muito mais fácil. Não? É. E é isso que me fascina tanto na questão dos idiomas, que me surpreendeu que a gente tem muito mais semelhanças do que eu achava. Então, você tem, por exemplo, os idiomas eslavos. Você cobre o leste europeu todo, praticamente, com os idiomas eslavos. E eles são mais parecidos entre si do que os idiomas germânicos ou românicos. Mesmo que você não queira aprender a falar, você aprende um ou dois idiomas eslavos, você consegue ler a literatura daqueles países. E essa questão que você falou também das pontes culturais. Então, você tem o turco, o persa e o árabe, eles têm muita semelhança cultural. Então, eles trocam o vocabulário. Depois dá também o urdu também, né? Certo. De repente, do persa eu posso chegar ao urdu e depois ao hindi. Também está na minha lista. Isso é a porta de entrada para o continente indiano, que ainda não consegui dar esse passo. Também é um sonho. Você vai poder fazer. Então, você diz que geralmente a gente no Brasil faz conexões com culturas, mas é uma coisa pessoal. Não é que o sistema de educação tem tanto polibiotismo. O que acha você do sistema de educação no Brasil agora, em termos de idiomas? O Brasil tem os problemas de ser um país monolíngue, né? Então, o idioma não é uma necessidade primeira. Então, se você sabe bem o inglês, você tem realmente condições de progredir melhor como pessoa, como profissional, que você tem acesso a materiais de estudo melhores. Mas não é uma necessidade de sobrevivência. Então, a maioria dos brasileiros não dão importância assim verdadeira. Eles acham importante, eles valorizam, mas não se dedicam a estudar realmente. Até porque o sistema educacional é muito tradicional, é baseado na aprendizagem de regras de gramática sem contexto e não no treinamento para usar e falar o idioma. E as pessoas se frustram e criam todo aquele complexo de eu não sei aprender o idioma. Eu não sirvo para aprender. Quando a gente sabe que todo mundo é capaz de aprender um idioma, todo adulto, educado e tal, é capaz. E esses são desafios. E os brasileiros que se dedicam conseguem bons resultados. A gente fala assim, é uma minoria percentual, mas em termos absolutos, são muitas pessoas que têm afinidade com a comunidade poliglota, porque o Brasil é um país muito grande também. É um tipo de assunto que atrai muito interesse das pessoas. E também o Brasil tem muitos idiomas indígenas, não? Qual é a situação com isso? Tem uma proteção do Estado ou são coisas já esquecidas? O que tal? Alguns têm proteção do Estado. Tem no Amazonas, que é o estado onde fica a maior parte da floresta amazônica, tem cidades que possuem o idioma Nhengatu, que seria uma versão moderna do Tupi, que é aparentada ao Guarani paraguaio, e tem cidades, tem municípios onde o Nhengatu é língua oficial. E os outros idiomas indígenas têm pouca força demográfica, são poucos falantes, mas são estudados pelos pesquisadores, pelas nossas universidades. Assim, o desafio é manter esses idiomas vivos, né? É continuar a transmissão de geração para geração, porque o português realmente é onipresente. Mas se os falantes nativos transmitirem esses idiomas, eles vão sobreviver, vão poder criar uma cultura, manter a sua cultura própria, criar até uma cultura escrita, se quiserem. E você tem um interesse pessoal na aprendizagem de um idioma indígena, por exemplo, na perspectiva da gramática, ou aspectos técnicos? Isso é uma coisa interessante para você? Muito interessante. Eu estou estudando o Guarani já há mais de um ano e é um desafio. Em alguns aspectos eu achei mais difícil que o georgiano. São formas novas de perceber o mundo.
Eu comecei pelo Guarani porque é o idioma indígena mais forte, que ele é cooficial no Paraguai e é o mais falado no Paraguai. Então, você tem materiais de estudo, você tem até séries de televisão dubladas e legendadas em Guarani, mas realmente é uma porta de entrada para outras variedades do próprio Guarani ou para outros idiomas, principalmente do Brasil, porque a família Tupi-Guarani ela é muito extensa. Uhum. Foi falado em quase todo o Brasil, também no Guarani, e você consegue criar, por exemplo, esse Nhengatu, que seria o Tupi moderno, ele tem muitas afinidades com o Guarani. Uhum. Não é uma leitura transparente, mas você consegue ver as conexões. E você tem outras formas do Guarani também que são parecidas, então você consegue fazer, o que você faz na Europa, você consegue fazer aqui no Brasil também. De aprender, começar por uma língua da família e aprendendo as demais também. Você consegue fazer esse roteiro. E isso é muito enriquecedor. Uhum. Ótimo, fantástico. Muito obrigado, Ritson. É uma conversação bem interessante, tantos Eu aspectos. agradeço. E você tem muitas ambições, você vai aprender idiomas de muitas famílias, uma grande diversidade. Você é um membro de Hypia exemplar. A gente tem que Obrigado. Que honra. continuar com uma atitude como a sua. Porque, por exemplo, eu agora fico contente com o que tenho, mas Uhum. preciso avançar, mais ambição, mais dificuldade, mais ter mais desafios. Certo. Exemplo, você é uma pessoa exemplar nessa forma, a gente precisa continuar. A dificuldade nunca deve ser uma coisa, um obstáculo permanente, não é? Com certeza. Fico muito feliz pelo reconhecimento. Obrigado. Ficamos em Até a contato. próxima. Certo. Até mais. Foi um prazer. Tchau.